Olá amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos. Neste vídeo nós vamos falar um pouco sobre a questão da comunicação. Quando a comunicação na hora da reunião mediúnica não acontece, o que nós fazemos? Você tenta e parece que não consegue a concentração, não consegue dar a comunicação psicofônica. Vamos falar sobre isso? Bem, amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre essa dificuldade que às vezes acontece em alguns médiuns, de esperar aquele dia da reunião, e quando chega o dia da reunião você vai empolgado, você sentiu algumas coisas durante o dia, você já teve percepções ou até foi no astral, conversar com os espíritos que se comunicariam através de você. Porém, quando chegou no momento da reunião, todo mundo preparado, você sentou na mesa, e quando você sentiu que era o momento que você deveria dar a comunicação, você parece que sente que o espírito está ali próximo, mas você não consegue. Você sente a proximidade até, ou às vezes parece que fica mais longe. Isso varia um pouco de médium para médium, Então, podem existir várias situações em que o médium, no momento da reunião, não consiga, digamos assim, captar toda a essência, toda a questão da sintonia que ele precisa para poder dar a comunicação. Bem, primeira coisa que o médium tem que ter em mente, que o fato dele não conseguir naquele momento não quer dizer que ele é um mau médium, um médium ruim, um médium inexperiente. Nós temos que ter em consciência que nem sempre, não são em todos os dias que nós estamos bem conectados. E também não quer dizer que nós somos obrigados a ficar conectados, Porque, vejam, a mediunidade, ela é uma capacidade de percepção. Então, dependendo de como foi o seu dia, se foi um dia muito atribulado, problemas no trabalho ou problemas com a família, coisas do tipo, muitas preocupações, é possível, é uma possibilidade que essa questão seja um dos motivos de você não conseguir a sintonia necessária para você dar a comunicação. Então, vejam, não precisa ficar se penalizando com aquela sensação de perda, de incapacidade, de poxa, eu não consegui, ficar desanimado consigo mesmo, ou muitos até ficam meio que envergonhados dos colegas, poxa, todo aquele preparo, aí cheguei aqui e não consegui dar comunicação. Mas isso já acontece aí 1, 2 reuniões. Então veja, você tem que analisar, pensar bem o que está acontecendo. Se você, primeiro, você está cuidando do seu dia no momento da reunião, vejam, por mais que nós tenhamos as questões materiais para resolver, por mais que hajam todas as necessidades da sua vida, no dia da reunião é um dia que você tem que ter certas preocupações especiais. Vejam, quando um jogador de futebol vai jogar no dia seguinte, ou na semana seguinte, ele tem um preparo. Principalmente quando chega nos momentos, no dia anterior, nas horas anteriores, ele tem um preparo para jogar o futebol. Então ele cuida do físico, ele faz o famoso dia de concentração do time. Então vejam, por que para jogar futebol precisa fazer tudo isso e para um trabalho de reunião mediúnica você acha que não precisaria fazer nada? Realmente você precisa também ter um cuidado. Não quer dizer que você vai viver para a reunião mediúnica naquele dia. Você vai fazer todo o seu trabalho que você faz no seu dia a dia, vai realizar suas tarefas, mas você vai ficar sempre consciente. Este dia é o dia da reunião, este dia é o dia do trabalho. Então eu vou manter a minha sintonia, pensar nos mentores espirituais, vou pensar de vez em quando que comunicações que eu vou ter hoje. Quando eu sentir alguma coisa, eu posso tentar uma leve conexão para estudar o que pode ser essa comunicação. E durante o dia ter certas rotinas, procurar direcionar as rotinas para um lado mais saudável possível. Não, como a gente sempre fala, já falou em outros vídeos, não cometer exageros alimentares, não beber, não fumar, não entrar em discussões graves, não quer dizer assim, Anderson, então não posso fazer uma reunião no trabalho? Pode, mas não entrar para o campo da discussão, para o campo da raiva, do ódio, da inimizade,
cuidar com a maledicência, cuidar com uma série de coisas, né, de forma a não atrapalhar o seu desempenho à noite na reunião, né, na reunião mediúnica. Porque aquele dia, afinal de contas, você sabe que tem aquele compromisso. Então, não é uma brincadeira, não é algo assim que, já que eu vou fazer por caridade, então eu faço de qualquer jeito. Não, não pode ser assim, gente. Não pode ser assim. Se você pensa que está fazendo meio que obrigado, como diz, é uma doação e cavalo dado não se olha os dentes, então seria melhor você não fazer, né? Seria melhor você não fazer, se abster de fazer, deixar para as pessoas que realmente se dedicam, né? Se dedicam ao trabalho. E quando eu falo em dedicação, não é só você também chegar no dia do trabalho e ir feito um robô para o trabalho mediúnico para dar comunicação. É você estudar, ler um evangelho, ter uma rotina de estudo semanal, porque muitas pessoas, às vezes, por estarem muitos anos indo no centro espírita, entram numa espécie de piloto automático. E aí vão assim, como se fosse a reunião do clube, né, semanal, aí você vai, porque é obrigado a ir, você não tem muita vontade, mas você vai, aí faz tudo lá no piloto automático. Não. Bem, estes são cuidados para você melhorar a sua questão quando chega lá na reunião mediúnica, quando você precisa se concentrar, precisa da comunicação e não consegue. Bem, mas aí e lá, objetivamente, se você está lá sentadinho na mesa, concentrado, e a comunicação não vem, primeiro, não é obrigado que você dê comunicação, tá? Não existe assim uma necessidade de você forçar a qualquer preço a comunicação mediúnica. Se não está acontecendo, tudo bem. Existe uma direção espiritual. Existem mentores trabalhando ali que sabem e entendem se dá ou não dá a comunicação e vão compreender os motivos, tá? Agora, se você pode fazer algo, sim, você pode. Você pode, por exemplo, tentar ao máximo se concentrar. Aí você vai me dizer, mas isso eu já faço, Anderson. Isso eu já faço. Então veja, existem vários elementos no momento da comunicação mediúnica por psicofonia. Estamos falando de psicofonia no centro espírita, tá? Você vai fazer o quê? Tenta observar os clichês mentais que se passam pela sua mente. Tente parar de... Primeira coisa, parar de se autoquestionar. Porque muitas pessoas elas criam uma armadilha para si mesmas, se autoquestionando. Naquele momento da reunião que era para relaxar e deixar os pensamentos virem até você, você cria uma metralhadora de questionamentos. Por que não dei a comunicação ainda? Por que eu não estou sentindo nada? Senti, o que será que é isso? Será que sou eu? Será que é o espírito? Você faz uma metralhadora de questionamentos. Aquele não é o momento de você ficar com o seu foco mental em você em relação ao espírito. É o momento de você focar no espírito, na ideia alheia à sua mente. Então você vai relaxar a sua mente, esquecer de você mesmo um pouco e tentar pensar dentro dos seus pensamentos. Quais são os pensamentos alheios? Olha, eu estou aqui no centro, bem tranquilo e seguro, mas eu senti um certo medo. Então você lembra a técnica da caixa? Você vai separar na caixinha esse medo. Nós fizemos um vídeo sobre a técnica da caixa, né? Então você vai, digamos assim, passar a focar sua mente nesse pensamento de medo. Por que o medo? Né? Já começa uma comunicação mental com esse pensamento. Meu irmão, por que este medo? Do que teme? Né? Você está aqui para ser ajudado e você já começa a facilitar essa comunicação. Se você, além do pensamento, você tem imagem, porque às vezes as coisas vão se compondo, pode ter um e não ter outro, mas você pode ter um som, uma imagem, um cheiro, um pensamento, um sentimento. Então você vai tentando, com cada um desses elementos, traçar o perfil da sua comunicação. E você vai deixando aos poucos todo esse conjunto da comunicação ser aderido por você. Aí você me pergunta, mas como é que é isso, Anderson? Você vai deixar que isso tome você. Como é que é isso? Se eu estou sentindo uma tristeza, estou tendo uns pensamentos de tristeza, eu vou deixar um pouco me mergulhar nessa tristeza e vou tentar caminhar na direção dela. Isso é você tentando sintonizar com o espírito. Tá? Não quer dizer que você vai se tornar uma pessoa triste, não. Aquele momento é um momento de experiência.
É o momento da experienciação. Então veja, o que diria o médico do enfermeiro que no momento da cirurgia ele não quer tocar no sangue, né? Ele não quer pegar no sangue, ele não quer olhar para a ferida, ele fica... Então veja, seria um enfermeiro inútil. Então, o momento da comunicação é o momento que você vai olhar e prestar atenção nesses sentimentos. Você está ali para isso. Então, você precisa mergulhar um pouco. Então, você vai permitir que aquilo adentre em você e você vai prestar mais atenção em cada pensamento, nas visões principalmente. As visões são muito úteis. Ah, mas no momento eu sinto isso, aquilo, mas eu vejo uma imagem de um buraco, de um acidente, de um lugar, de uma casa, de uma pessoa. Você vai focando nessas imagens. E quanto mais você focar, mais você vai criar sintonia, tá? E aí, de repente, você vai dizer assim, Anderson, mas olha, eu sinto tudo isso, vejo tudo isso, até mergulho, mas o espírito não fala. Não consigo falar, porque eu sinto que sou eu que vou falar. Vejam, uma grande técnica que eu uso muitas vezes, já aconselhei vários médiums que iniciam. Quando você se sentir assim, que você vê a imagem, tem o sentimento, está ali querendo chorar, tudo, mas o espírito não fala, e está o doutrinador já fazendo perguntas para você, o que você faz? Fale, mesmo sentindo que é você. Porque aí você vai estar realmente fazendo o trabalho de médium, né? Você vai dizer o que você sente. Comece pelo que sente, para ficar mais fácil, né? Então você está ali de olhos fechados, tentando a comunicação, sente tudo do espírito, mas não sente que é ele falando. Você começa a falar. Está triste? Então você diz, eu me sinto muito triste. Me sinto muito triste. Ah, eu vê uma imagem? Então você fala, eu estou vendo fulano, ciclano, uma pessoa assim, tal. Eu tenho esse sentimento, tal imagem, eu sinto o cheiro de tal coisa. Você mesmo vai relatando o que você sente como se você já fosse o espírito. Você não está enganando, você está estreitando os laços. Porque quanto mais você fazer isso, o espírito ele vai se sentir incentivado a falar e você vai criar sintonia. Até que vai chegar um momento que ele mesmo vai tomar a frente e vai falar. Aí você vai perceber que você vai sentir que é mais ele falando do que você. Ele vai se sobressair. É meio que parece que está fazendo o carro pegar no tranco, né? Você está empurrando. Então veja, se isso não der certo, então você deve se tranquilizar, você deve se conformar e esperar, né? Porque não era o momento ainda. Ou o espírito não estava totalmente preparado, né? Não deu para viabilizar a comunicação. E isso é normal, gente, de se entender. Muitas vezes tem espíritos que vão várias vezes nas reuniões e não conseguem dar comunicação por fatores dele, né? E não, muitas vezes não do médium. Então tente com essa técnica de ir mergulhando nesses quesitos que eu falei para vocês e incentivando a comunicação com vocês mesmos falando. Porque aí vocês vão ver que vai chegar um momento, o espírito vai se sobressair e ele vai tomar a frente. E aí você vai deixar. E mesmo que isso não ocorra, relate, fale. Isso é compreensível para a equipe do centro. O doutrinador vai entender e precisa entender. E depois você pode falar também da reunião. Olha, o espírito ele não se comunicou, mas eu fui relatando o que ele sentia. Tá? Porque, afinal de contas, no centro somos todos uma equipe trabalhando em favor daqueles que precisam. Então, meus amigos, isso era o que tínhamos para algumas dicas, né, do que fazer quando não acontece a comunicação, de como você proceder, o que você pode fazer para melhorar, seja no antes ou no durante, né, o momento do centro. Espero que tenham gostado do vídeo. Muita paz, muita alegria, muito amor. Até o próximo vídeo do canal Aprendendo sobre Mediunidade.